mais uma alavancagem surpresa. Isso mesmo, uma alavancagem surpresa para um assinante dos sinais VIP. E agora eu quero que você use com mais atenção ainda do que esse anunciado da alavancagem para esse assinante. Eu vou operar aqui poucas entradas, tá? Poucas entradas. E eu estarei utilizando uma ferramenta que o Neto e a equipe dele desenvolveu. Então, eu vou operar, pode haver loss aqui, você vai acompanhar, tá? Mas eu estarei fazendo entradas utilizando essa ferramenta que o Neto e a equipe desenvolveu. É para um projeto futuro, tá? Já quero abrir aqui para você de início, é para um projeto futuro. Mas aqui hoje e agora eu vou estar fazendo essas entradas utilizando essa ferramenta, tá? Eu era muito contra esse tipo de coisa, assim, sabe? Nunca fui a favor, não. Mas as coisas mudam, né? O tempo ele vai passando e a gente vai se adaptando com algumas coisas, né? Deixa eu só... Eu tô aqui olhando agora para a ferramenta, tá? Aqui tem uma... Ó, GBPJPY. Ah, não, mas essa aqui ela não veio, tá? Veio a entrada, mas ela não está nos parâmetros que o Neto me passou e que eu já testei também. Tá? Então não fiz a entrada, era para que no GBPJPY, tá? Então assim, ela não foi validada. Aguardar aqui uma outra. Assim que aparecer, eu vou estar... aqui, GBP-USD agora, tá? Vamos clicar aqui e aguardar o que vai vir aqui, se está dentro também dos parâmetros. Aqui vou trocar. Isso, foi, agora vai. Ó, uma entrada aqui que eu tô fazendo, tá? O que não entrou? Ah, entrou sim. Uma compra ali naquela região. Vamos ver o que vai acontecer. O tempo vai acabando, a gente vai acompanhar aí o que pode ser, não é? Vamos ver se realmente a máquina... nem tem nome essa máquina aqui, mas eu chamo de ferramenta, né? Nunca utilizei. Utilizei sim agora para fazer uns testes, mas eu nunca fui utilizar esse tipo de ferramenta. Agora é ferramenta, porque o Neto vai instaurar aí um projeto, tá? Com quem quiser, claro. Vamos ver o que vai acontecer aí. Ó, a vitória veio. A vitória veio, né? E foi da ferramenta. A ferramenta deu essa primeira entrada. E agora você já vê que, assim, apertada a vitória ou não, a apertada a vitória não, foi uma vitória, tá? Vou esperar aqui uma outra. Vamos lá, Audi JPY. Vamos ver o que a ferramenta nos disse. Ó, uma entrada aqui. Entrei no par e cliquei, certo? Audi JPY. Entrei no par e cliquei.
e vamos deixar acontecer. Só contamos vitória quando o tempo acabar, né? A gente não vai contar vitória antes que o tempo acabe. A ferramenta deu a entrada, cliquei, né? Essa daqui foi aquela que a gente diz assim, nossa, que vitória, né? Foi vitória, né? Eu tô aqui olhando para a ferramenta está em outra tela, em outra tela. Por isso que eu tô falando pouco aqui, porque assim, eu tô aqui não, deixa eu abrir rapidinho o par. Ele manda um par ali que não tá aberto, você abre, tá? Deixa eu ver aqui. EuroGBP. EuroGBP. Vamos lá, meu filho. Ó, enquanto o Optimus está ali, não dá para fazer nada, porque não tem como. Olha, a gente está aqui, né, graficamente falando, em um topo, um possível topo, não é? E a gente, quando é um fundo, a gente vai procurar algumas entradas que sejam um suporte. Quando é no topo, a gente procura o quê? Uma resistência, sabendo que o suporte ele pode ser rompido, né? Então você vai e faz uma compra num suporte, ele pode ser rompido e vem o loss. Na resistência, a gente faz a venda, mas ele pode fazer o quê? Um rompimento, né? Pode romper e no rompimento a gente pode ter o loss, né? Nesse caso aqui, eu não estou analisando nada, como eu já falei para você algumas vezes. Cliquei aqui no botão para cima, que é a compra, porque a ferramenta, né, ela veio e diz para comprar. Então foi feita a compra por essa razão, tá? Finalizou aqui essa entrada. Olha, tá aí, né? Utilizando a ferramenta. Só que assim, essa ferramenta aqui, eu quero que você escute com muita atenção o que eu vou falar aqui agora. A gente está em 8 minutos e pouquinho de vídeo, 8 minutos e pouquinho, tá? Ouça com atenção. Essa ferramenta aqui, ela traz, de vez em quando acontece loss, tá? Às vezes eu já peguei em teste fazendo, teve ciclo de loss, certo? Então, eu quero que você veja, mas não fique deslumbrado. Olha só, acertou tudo, né? Cadê EuroJPY? EuroJPY, vou abrir aqui, ver se vai dar tempo, tá? Ele mandou ir pro EuroJPY. EuroJPY, vamos ver. Tem filtros também, né? Ele já me passou os filtros dessa ferramenta. Dentro do filtro que ele me passou, eu não vou fazer, tá? Não vou fazer, não. Mas era aqui no EuroJPY essa entrada. Só estou aguardando aqui, tá? Vamos ver o que ele vai dizer pra gente aí, né? Apesar que tem que ter o filtro que ele passou. Tá, de novo, tá? Não houve aqui o filtro, de novo, era EuroJPY, certo? A ferramenta deu essa entrada, deu o entender, né, que seria uma entrada aqui,
Se você quiser acreditar, tudo bem. Se você não quiser acreditar, ok. Mas a entrada anterior eu não cliquei, tá? E daria win. A entrada anterior eu não cliquei e daria win. Essa entrada aqui, se eu clico nela, ela estava dando loss, porque não estava dentro dos filtros, tá? Que o Neto me passou. Lembrando, por isso que eu falo para você, lembrando que pode ter loss, porque imagina se eu tivesse aqui não concentrado, de repente, eu poderia ter feito a entrada que a ferramenta me passou e a gente teria um loss aqui, e você iria ver, né? Que é interessante. Ó, vamos ver de novo o que a ferramenta vai me passar. Ela está insistindo muito no Euro JPY, tá? Dessa vez agora eu vou fazer uma entrada e assim, cadê? Deixa eu só... Ó, é uma entrada de compra. Ah, entrou com um delayzinho, será? Poxa vida, entrou com um delay muito forte. Porque o clique era para ter acontecido mais abaixo, tá? Mas o candle ele se movimenta, então na hora que eu clico nele, ele está em movimento. Então ele pode ir para cima ou para baixo. A ferramenta disse para comprar. A ferramenta disse para comprar. E foi feita uma compra. A compra, ela era... Quando eu cliquei, né, você deve ter ouvido o som do mouse. Eu não sei se você conseguiu captar. Estaria nessa região aqui, tá? Mas aí como o candle se movimenta, né, para cima e para baixo, então houve uma entrada com um certo delay. Nossa, que entrada! Então essa ferramenta, já vou falar aqui já de início também, assim, para você que está aqui até agora, tá? A gente está com 12 minutos, 11 minutos, quase 12 minutos de vídeo aí, né? Não é que assim essa ferramenta ela vai ser utilizada para uma outra situação, que eu acredito que você deve estar imaginando que você iria usar a ferramenta, mas não. Ó, só não computou lá ainda, né? O valor, mas foi uma vitória. Tá demorando um pouquinho, né? Pronto, foi lá. Então veja bem, as entradas que foram feitas aqui, elas foram feitas utilizando a ferramenta. Aí você pode pensar assim, então clica mais aí, professor. Mas veja bem, a meta está batida, tá? Ah, mas que meta que é essa? A meta que corresponde, tá, à alavancagem surpresa. Então, a alavancagem surpresa, além de esporádica, até vou colocar aqui, ó, esqueci de colocar. Ela também é variável. Não é que você vai ter uma alavancagem, olha, a alavancagem é de X valor, né? Ela é X valor, então. Não, a alavancagem, ela é variável, tá? Para quem está nos sinais VIP, ela é variável. Então, essa ferramenta aqui, eu tô falando ferramenta porque o Neto, a gente está em oração aí para esperar e aguardando aí um sinal, se realmente é para ou não. Mas até então tá tudo muito voltado, tá? Para que seja utilizada essa ferramenta com você, para você. E assim, havendo então o sinal dizendo que ok, o Neto, não eu não tenho tempo, eu não consigo tempo para poder, por exemplo, hoje, né? Hoje eu não tenho tempo, mas o Neto e a equipe, eles vão ter tempo para poder estar com você muito mais tempo. Então, essa ferramenta, ele vai utilizar ela, tá? E vai agregar algo aí para você daqui um tempo. Vamos aguardar mais uns dias, tá? Os testes já foram feitos, existe o loss. Quero que você ouça isso com muita atenção. O loss, ele existe, tá? Não tem como você fugir dele, não tem como não... Sabe, a gente quer muito, a gente quer demais, mas o loss, ele existe. Então, com a utilização dessa ferramenta, para ele também será bom, porque assim, o Neto ele opera, ele sabe operar, mas
tem algumas questões deles pessoais que seria melhor, então, dentro do projeto que ele já queria fazer, ter a ferramenta, tá? Ter a ferramenta. Ele é um trader incrível, uma pessoa mega responsável, sabe? Uma pessoa assim que conheci pequeno, né? Conheci criança. Hoje ele dá risada. Quando ele era mais jovem, quando eu falava isso, ele não gostava muito, como todo jovem, né? Você deve conhecer algum jovem que você fala, te vi pequenininho, ele te olha assim, né? Mas hoje ele já tem a esposa dele, né? Tem a família dele, já, assim, um homem, então, ele hoje se sente honrado. Antigamente ele ficava, não gostava muito, mas eu vi ele pequeno. E na trajetória da vida dele é uma pessoa muito íntegra, honesta, né? Filho de quem é também. O ancião se sente muito honrado por ter esse filho maravilhoso, porque assim, muitas vezes o pai ele cria o filho e ensina tudo o que é o mais correto possível, não é? Mas algumas vezes a gente vê que o filho não seguiu os passos que o pai ensinou, que a mãe ensinou ou quem criou, né? E ele, assim, é um exemplo e é natural. É natural. Ele não é quem ele é por uma obrigação. É porque é natural, sabe? Bom, a ferramenta foi utilizada, a alavancagem foi feita, você viu aí, tá? A alavancagem anterior, que você deve ter acompanhado aqui no canal, eu fiz operando, utilizando a Price Action, tá? Com a junção de vários elementos. E essa, hoje, aqui... Deixa eu só ver uma questão aqui. Cadê? Só quero ver se é o a ferramenta deu uma entrada aqui no EURUSD e ela deu muita assertividade nessa entrada. Só para que eu possa... Já que eu estou aqui, né? Eu também estou testando, tá? Estou aqui, mas estou testando. Então, você vai daqui um tempo, né? Quando vier a resposta, né? Quando vier o sinal do positivo, aí você vai estar fazendo caso você queira. Sempre é quando você quer. Caso você queira, você vai estar com um projeto aí que o Neto é que vai levar, tá? O Neto vai levar esse projeto aí. Lembrando que opções binárias pode ter um ciclo de loss. Já falo para você que está aqui até agora. Opções binárias, ele pode trazer um ciclo de loss, tá? Opções binárias, aqui seria loss, tá? Aqui seria loss. Aqui seria Euro JPY, mas ali tinha um filtro que ele não iria fazer a entrada, então você não teria o loss, ele não iria fazer aquela entrada. Agora aqui vamos ver nesse par se daria vitória. Estou acompanhando aqui com você para a gente ter uma ideia. Lá no EURUSD, se fosse feito o clique, daria loss, tá? Daria loss. Aqui ele também não ia fazer porque está fora do filtro. Eu tô com uma colinha aqui do lado. Eu tô com uma colinha aqui do lado e algumas coisas já decorei também sobre o filtro, porque ele que tá por dentro de tudo aqui, né? Ele olha e já fala, não, tá fora do filtro, tá dentro do filtro, entendeu? Aqui ele não iria clicar, de certeza. Vamos ver se aqui ele ia clicar. E aqui, se ele clica, dava loss. Então, se ele clicasse sem os filtros, era loss. Vamos ver essa daqui, EuroGBP. EuroGBP, agora seria a entrada, né? Tá, mas enfim, foi feito aqui, né? O aluno não, desculpa, o assinante dos sinais VIP, né? Teve a alavancagem dele aí, vai ter já o Pix dele assim que for feito o saque, né? A gente sempre assim, por exemplo, cadê aqui? Quando a gente faz uma alavancagem, tá? Para o método M5, que é esse valor aqui que você está vendo que é 50k, né? E acontece em algum momento, e depois que vem uma revelação, certo? Sempre depois que vem uma revelação, é primeiro feito a alavancagem, é avisado para esse aluno, depois que o saque é efetuado e entra o valor, é que é enviado para o aluno. Mas vocês devem ter um caixa, né? O caixa, ele
variável e flutuante o tempo inteiro. Por quê? Porque tem os projetos. Quem é aluno sabe do que eu estou falando, né? Então entra dinheiro já vai para aqui, entra aqui já vai para lá, entendeu? Então aqui é a mesma coisa. Entra primeiro na corretora, é feito a alavancagem na corretora. Quando o dinheiro fica disponível na conta, né? Saiu da corretora, está na conta, aí sim a gente passa, tá? E se a corretora bloquear ou se a corretora atrasar muito, a gente vai e alavanca outra conta para aquele aluno, para aquela pessoa, tá? Até o saque entrar na conta. E o aluno é avisado, a aluna, irmão, irmã é avisado, sabe? É só uma questão de tempo, é só aguardar, tá? E aqui também, quando tem a alavancagem do método milionário, né? Ó, método milionário tá aqui, né? Você sabe que é o método milionário já. E quando acontece EuroGBP, está aberto aqui, EuroGBP, vamos ver, tá. Vou acompanhar essa daqui, que essa aqui tá no filtro, essa aqui tá no filtro. Essa tá no filtro. Então, quando é feito a alavancagem para o método milionário, a mesma coisa. É alavancada a conta somente quando o dinheiro entra na conta respectiva daquela conta feita na Cotex, geralmente a Cotex, tá? Que a Cotex paga bem tranquilo. E outras também, mas eu falo da Cotex por costume, tá? Outras corretoras também. Então a gente vem aqui, faz o saque, sacou, entrou o valor, a gente já envia lá na chave pro aluno mentorado, tá? Ó, aqui daria a vitória e tá dentro do filtro. Ó, como é importante até nessa ferramenta utilizar o filtro. Porque EuroJPY, EuroUSD daria loss. Se fosse só baseado no sinal, sem o filtro. Com o filtro não iria ser feita a entrada, então não teria loss. E aqui daria vitória, mas seria mais uma vitória, hein? Puxa vida, que maravilha. Tá, deixa eu puxar aqui para terminar o vídeo com você. Então aqui você entendeu também a questão da alavancagem, né? Do método milionário. Como ela acontece, tá? Eu ia dizer alguma coisa, me fugiu da cabeça. Mas e assim, em algum momento, tá? Em algum momento você terá aí a tua alavancagem que vai acontecer para você, tá? Peço, já pedi para você, já pedi muito para você não ficar assim, somente na espera do bônus, que é a alavancagem. Por quê? Porque você tem aí todo um método para você estudar, para você treinar, para você praticar. Você tem o suporte, ó, você tem um suporte que você pode perguntar e a equipe vai te responder. Eu também irei responder você, tá? Então eu quero de coração que você estude, pratique. Tá no método M5? Estuda, pratica. Tá no método milionário? Estuda e pratica. A alavancagem vai acontecer? Ela vai. Pode ser muito rápida ou pode demorar. E a gente, nós todos aqui, nós só iremos fazer a sua alavancagem quando vier uma revelação. Enquanto não vier uma revelação, nós não iremos fazer alavancagem. Ah, professor, eu estou há tanto tempo e eu conversei com uma pessoa que já entrou no método milionário e já teve alavancagem e ele entrou depois de mim. Houve a revelação. E aí eu peço para você que é cristão voltar a ler sobre Moisés, aquele povo que estava ali, né? Aquele povo estava escravizado, aquele povo ficou mais de 400 anos escravizados. Olha só, vou até aproveitar aqui para falar com você. Aquele povo estava escravizado há mais de 400 anos. Houve aqueles que sim perderam a fé, alguns com ausência da fé, era 400 anos escravizados, né? E quem escravizava tinha ali vários deuses que cultuava, não ao nosso Deus, outros deuses lá, né? E essas pessoas pensavam assim: nossa, mas o Deus que eu acredito não me tira dessa escravidão, e aquele Deus lá, que é o Deus pagão, etc e tal, tá lá. Eles têm ouro, eles têm uma vida próspera, né? Tem um reinado, tem conquistas, vivem uma vida tão abundante. E esse meu Deus aqui, que se diz o Criador do céu e da terra,
Não tá aqui, eu sou filho dele, mas cadê? 400 anos escravizado, mas escravizados de verdade. Muitas vezes com nada para comer ali, né? Quem já leu sabe da história. Mas aí, Deus ouviu. Mas ali, Deus ouviu o clamor. Depois de mais de 400 anos, essas pessoas, foi dito para eles: vocês serão libertos por Deus. Olha que maravilha. Depois de 400 anos, aí você está aqui operando há um ano, não tem resultado, está nervoso. Está operando há mais de 6 meses, está nervoso. Está operando aí há, de repente, mais tempo, de repente está 3 anos operando. 3 anos e não tem uma consistência, porque também tem a teimosia, não gerencia, né? Aí a culpa é de quem, né? Aí esse povo ali, né? Vem uma pessoa, olha só, você sabe do que eu tô falando aqui. Vem uma pessoa que tinha uma vida de um reinado, né? Uma pessoa que era já ali, vivia uma vida próspera, abundante, mas o coração daquela pessoa não era feliz. Tinha toda uma abundância, tinha toda ervos, inclusive, mas não tinha abundância, não tinha felicidade abundante dentro dele. E ele se sentia fora, não era dali, ele não pertencia àquele local. E por um momento assim de ira, dele não querer mais estar ali, cometeu um grande erro, né? Você sabe, é bíblico. E depois ele foge para o deserto e caçado, procurado, porque o que ele fez ali, naquele reinado, não poderia ter sido feito. E ele encontra ali a sua esposa, né? Ele forma uma família e fica por alguns anos ali daquela forma, se sentindo muito mais feliz, mais completo. Ele vivia uma prosperidade muito mais abundante antes, mas não era feliz. Mas depois ele também estava vendo a prosperidade. E ele agradecia por aquela prosperidade que ele tinha, porque ele tinha animais que ele criava, tinha uma esposa, tinha uma família, pessoas ali que ele conseguia conversar, né? E de repente ele começa a sentir um chamado. Quantos aqui já tiveram um chamado e não foram por medo? Ele tinha muito medo, você já leu sobre isso. Ele tinha muito medo, muito medo, muito medo. E também acreditava dentro dele que ele não era uma pessoa que poderia executar aquilo, mas ele foi. Subiu onde? Você sabe do que eu estou falando? Ele sobe com tanto medo, muito medo, mas ele sobe igual, né? Ele vai. E ele, o único que esteve na presença. Veja, esteve na presença. Ouviu e mesmo com medo executava. Por algumas vezes dizia assim: mas por que eu? Logo eu sou uma pessoa que eu não tenho uma fala tão forte. O meu irmão fala muito mais bonito, o meu irmão consegue falar com mais autoridade. E foi dito ali, então, coloque o teu irmão para falar por você. De começo, pelo menos. E mesmo com medo, ele ia e fazia. E você tem medo e não faz, né? Quantos irmãos, quantas irmãs falavam assim: olha, eu tô com muito medo de entrar para esse método milionário, mas eu vou entrar. Eu tô com muito medo de fazer parte do método milionário, mas eu vou entrar. Olha, já participei de outros métodos, já vi muitas técnicas, já vi muitas técnicas avançadíssimas e eu não tenho resultado, mas eu vou entrar. Olha, eu não tenho condição financeira para entrar para o método milionário. Eu não tenho condição de entrar para o método milionário, mas eu vou ver uma forma para entrar e fazer parte. Quantos? Eu não tenho o número, tá? Se eu pegar a planilha, se eu for pegar, eu vou saber o número exato, tá? Mas de cabeça agora, eu não tenho um número exato para passar aqui de quantos irmãos estão no método milionário, quantas irmãs estão no método milionário, e a maioria, 90%, quando até mais de 90%, mas vou colocar 90%, tá?
entravam e já iam lá no WhatsApp e diziam assim: olha, eu entrei para o método milionário, já fiz vários cursos e espero que aqui eu tenha resultado. Espero que aqui não seja uma enganação. Estou acreditando, tá? Estou acreditando aqui. Falavam com aquela voz assim de: olha, você sabe que foi difícil, viu? Eu entendo que não era um tom de ameaça ou um tom de deboche, etc. Não. É porque é tantas feridas que a pessoa entra pro método milionário, né? Com esse medo, com essas dúvidas. Entendo perfeitamente. Se machucou muito lá atrás, né? Mas aí, depois de, geralmente, tá? Depois do primeiro mês, muitos nas primeiras semanas, né? Muitos nas primeiras semanas. Mas depois do primeiro mês, o que acontecia, tá? O ancião mandando mensagem aqui. O ancião, a gente tem que fazer um. Hoje a gente tem que fazer uma missão. Já estou fazendo as missões novamente e não vou parar. Ele está perguntando se é no horário, sim. Então o que acontece? Tá? O que acontece? Entravam com medo, né? Entravam com medo, falavam essas palavras, certo? Falavam essas palavras. Por quê? Falavam essas palavras porque vinha machucada de outros lugares, né? Não quero falar nomes aqui, geralmente falam nomes, né? Vem daquele trader, vem daquele outro trader lá e tudo mais, prometeu isso, prometeu aquilo, falava isso, falava aquilo, nada aconteceu e tudo mais. Ok, né? Mas vinha machucado, tá? E machucada, e chegavam falando assim, muitos falavam assim, olha, passei no cartão da minha esposa, o negócio é o seguinte, se não tiver resultado com esse negócio aqui, sabe? Era um tom assim de ameaça, mas não é aquela ameaça, é porque vinha ferido, né? Vinha machucado. E eu entendo isso muito, tá? Mas depois de algumas semanas já, ô professor, me desculpa a forma que eu falei, porque sabe como é que é, né? Mas olha, estou muito feliz com a metodologia. Nossa, eu consegui compreender coisas que eu não havia compreendido antes. Porque o método milionário, ele tem técnicas bem fáceis, tá? Técnicas facilitadas, assim, sem nomenclaturas difíceis. Quem já fez muitas mentorias de fluxo, candle a candle, lógica do preço, e etc, etc, e etc, quando se depara com as técnicas, olha e fala assim de primeira instância: ah, mas isso aqui é muito simples, né? Aí depois a pessoa fala: tá, mas aqui nessa marcação tem aqui sobre aquele curso que eu fiz, o avançado, porque eu coloco ali de uma forma simplificada, tá? Tem algo muito complexo por trás, mas é de forma fácil para você entender e entrar na prosperidade na sua vida. Então, né? Deus ali teve na presença daquele que você já leu na Bíblia e ele então com medo e fazia. Aí ele dizia assim: ah, eu não vou lá não falar com aquele faraó porque ele é muito poderoso. Vai e faça. Ele ia com medo e fazia. E toda a obra aconteceu. E aquelas pessoas, elas foram libertas. Aquelas pessoas, elas foram libertas. E ainda né, indo até a terra prometida, muitos ali no meio do caminho ficavam duvidosos, né? Ainda, depois de tantas coisas que viram, ainda sentiam dúvidas, mas iam e foram. E Deus, ele é maravilhoso e ele age no tempo dele. Quantas vezes eu cheguei num ancião e falei: ancião, olha essa mensagem que o irmão aqui do Método Milionário mandou. Na casa dele está acontecendo isso aqui, na família dele está acontecendo isso aqui. Vamos alavancar. O ancião: vamos aguardar a palavra. Vamos aguardar um sinal que vem do alto. E eu ali, nossa,
tudo bem, vamos aguardar, vamos orar. E o que acontecia, e o que acontece muitas vezes, na maioria das vezes, aquela pessoa que o meu coração pensou, minha mente pensou em fazer, não é. É uma outra pessoa que nem falou comigo, uma outra pessoa que nem comentou sobre a alavancagem. Eu não sei aqui agora quantos irmãos e irmãs já tiveram alavancagem do 200k, mas assim que é feita essa alavancagem, a pessoa diz assim: ô irmão, eu estava orando tanto para que Deus pudesse realizar essa alavancagem. Aí muitos irmãos, muitos falavam assim: olha, irmão, me perdoa, mas eu não acreditava nisso aí. Isso para mim era uma mentira que estava acontecendo, para que eu pudesse entrar dentro do método milionário. Muitos falam isso, a maioria fala. A maioria fala. Irmão, e me perdoa, eu falo assim: perdão não, irmão. Isso aí, fala com Deus, conversa com Deus. Nós somos seres humanos, irmãos iguais uns aos outros. A gente erra, eu sou pecador. Não tem nada que pedir desculpa, perdão, jamais, jamais, jamais. É porque eu duvidava, irmão, do que você falava. Não. E aí vem o mais incrível: essa pessoa começa a relatar. Olha, irmão, nunca comentei nada aí não, mas tem uma pessoa aqui em casa com um problema terminal, e precisava agora, urgente, de um recurso financeiro para que voltasse à vida, porque é o financeiro, é o dinheiro, né? É o dinheiro, essa vida é assim. Não adianta querer fugir, falar que o dinheiro não é um bem-vindo, porque o dinheiro ele pode, sabe, é tantas coisas que vêm através dele, né? E irmã falando: meu esposo estava acamado, meu filho precisava de um tratamento assim, um remédio muito caro, um tratamento fora do país, e tantos relatos. Porque eu não sei, mas é Deus quem sabe. É Deus que sabe o que está acontecendo. Então, não fique na angústia de pensar faz tanto tempo e nada acontece. Lembra sempre daquele povo que estava ali escravizado há mais de 400 anos. E uma grande maioria estava na fé, clamando, e Deus ouviu o clamor deles. Então continua. Tá difícil? Continua. Vem lágrimas? Continua. Você que está no método M5, continue estudando. Vai lá, vê as aulas, anota, você vai conseguir. Você está no método milionário? Vai lá, continua, você vai conseguir. Você está nos sinais ali? Tem loss, tem, gerencia, porque você vai conseguir. Esse projeto aí que o Neto vai levar à frente vai acontecer, sabe? Vai ajudar demais. Vai ter uns loss, vai ter outro, vai ter sessão que vai dar loss. É claro que vai ter, a gente sabe e a gente quer deixar isso muito claro para você. Só que a gente procura fazer o melhor. Só que muitas vezes não era para ser daquele jeito que a gente pensava. É porque Deus está no controle de tudo. E nós agradecemos constantemente por Ele estar no controle de tudo, porque é o mais correto de tudo. É o mais assertivo. Então, continua a acreditar. Continua a acreditar, porque tudo vai dar certo no tempo de Deus e será o tempo mais correto e será maravilhoso. Será maravilhoso. E eu fico por aqui, irmão. Eu fico por aqui, irmã. Era para ser feito só essa ferramenta, utilizar só essa ferramenta aqui para deixar já para você aqui esse novo projeto que vai vir aí, que o Neto que vai levar à frente. Os outros projetos continuam, tá? Continuam. E, enfim, veio aqui, né? Eu tô falando com você. E continua, irmão. Continua, irmã. Porque vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. E seja grato. Agradeça. Agradeça constantemente. Constantemente. Porque Deus é maravilhoso. E você sabe disso. E para terminar aqui, deixar o meu abraço com muito carinho e muito respeito a você. E para terminar, dizer aquilo que é maravilhoso. Irmão, irmã, Jesus te ama.